E quem nos ajuda a analisar os principais assuntos de economia do dia é ela, Rita Mundim. Rita, o Banco Central, como a gente viu, limitou a R$15 mil algumas operações de TED e PIX, né? É uma boa medida, Rita? Boa noite. Boa noite, Leandro. O Banco Central contra-ataca e o Banco Central está certíssimo, porque o crime organizado, né, ele encontrou brechas. E quando o Banco Central permitiu a criação das fintechs, que são as instituições de pagamento não autorizadas, então, na verdade, o Banco Central estava tornando o sistema mais leve, com uma concorrência maior, para que essas instituições pudessem concorrer com os bancos para que a taxa, né, de empréstimo, por exemplo, fosse menor. Esse foi o objetivo quando da criação. Mas o crime organizado viu nesse nicho a oportunidade de movimentar quantias enormes. Então, quando aquela operação carbono oculto baixou na Faria Lima, aí o que aconteceu? O Banco Central viu o modus operandi e aí, por isso que é necessário aumentar a fiscalização, aumentar os controles. E a melhor forma de impedir operações vultosas, lavagem de dinheiro, laranjas, é exatamente limitando o poder de transferência de dinheiro. Por isso, esse limite no PIX de 15 mil. Por quê? Essas instituições, elas não liquidam as operações diretamente com o Banco Central. Elas contratam o que a gente chama de prestadores de serviços de informação e tecnologia. Então, são as PSTIs. O que o Banco Central fez? Essas empresas também não tinham um rigor. Agora, para você criar uma empresa dessa, ela tem que ter um capital mínimo de 15 milhões. Então, elevou-se a necessidade de um capital mínimo de 15 milhões. Elas poderiam se credenciar até dezembro de 2029. O Banco Central agora só vai permitir esse credenciamento até dezembro de 2026. E elas vão ter que ter normas de governança e de controle. E o Banco Central vai fiscalizá-las. Se elas não cumprirem essas normas, elas serão descredenciadas. Resumo da ópera, o crime entrou e, infelizmente, né, o crime entrou e o Banco Central teve que contra-atacar. E está certíssimo, né? E é assim que o mundo funciona. O crime vai achando brechas e as instituições têm que correr atrás dessas brechas e evitar que isso se propague. E o nosso sistema financeiro é muito forte, muito tecnológico. Temos, na minha opinião, o melhor banco central do planeta, mas, infelizmente, convivemos com um nível de crime organizado que está cada vez mais penetrando no tecido social. Então, o Banco Central tem sim que contra-atacar, mas para nós brasileiros, cidadãos, o PIX é um orgulho nacional. Então, isso não vai afetar a nossa vida e a vida das empresas em geral. Isso aconteceu em um tipo de instituição, como eu disse, não autorizada, instituição de pagamento não autorizada, as fintechs. Então, essa vigilância, esse rigor e essa fiscalização maior, esse controle tem que ser exercido e será sobre elas. Professora Rita Mundim, vamos falar agora de dólar, né? O dólar caiu diante dos dados de criação de emprego lá nos Estados Unidos. O que isso significa para a economia brasileira e global, hein, Rita? Olha, Leandro, hoje eu vou te falar, viu? Porque no mês passado, eu não sei se você lembra, a gente até comentou aqui, quando foi anunciado os números do payroll, né, que é os números do emprego e do desemprego da maior economia do mundo, o Donald Trump falou que eles estavam conspirando contra ele e demitiu a responsável pelo setor dessas estatísticas, né, que é o Bureau de Estatística lá dos Estados Unidos, do emprego, Bureau de Estatísticas do Emprego. Ela foi demitida porque ele disse que ela melhorou os números na era Biden e estava diminuindo os números no tempo dele, né? Mas o tarifaço, realmente, o processo de diminuir a migração, né, de colocar os imigrantes de volta para os seus países, isso tem afetado a mão de obra nos Estados Unidos. E o dado só não é pior por causa dessa diminuição
do contingente de imigrantes lá dentro. Mas vamos lá. A expectativa era de uma criação de 75 a 76 mil novos postos de trabalho. Porque o Trump insiste em falar que o tarifaço não está fazendo nada com a economia, que a economia está bombando. E, pasmem, foram gerados apenas 22 mil novos postos de trabalho. Então, isso acendeu uma luz vermelha em cima da desaceleração das contratações nos Estados Unidos. Repito, se essa guerra contra os imigrantes do Trump não estivesse no nível que está, esse número poderia ser ainda pior. E o que acontece? Os Estados Unidos podem estar caminhando para a estagflação, que é o pior dos mundos, porque geralmente a inflação é uma consequência de uma economia aquecida, ou seja, as pessoas começam a comprar mais, tem geração muito forte de emprego, a renda agregada aumenta, o consumo aumenta e a economia aquece e os preços sobem, porque tem mais compradores, o mercado está aquecido. Nesse caso, nos Estados Unidos, nós estamos vendo um cenário muito ruim, porque os preços estão subindo por causa das tarifas e a economia está se desacelerando. O pior dos mundos, ela ainda está se desacelerando. É você ter uma contração da economia com a inflação. E por isso, como o Banco Central dos Estados Unidos, ele olha também a questão do emprego, né? É muito importante que a economia continue forte, que os empregos continuem sendo gerados. O que vai acontecer? Vão diminuir os juros, porque ao diminuir o preço do dinheiro, na reunião de setembro, você aumenta o poder de tomar crédito, o dinheiro mais barato, as famílias tomam mais crédito, fazem mais compras. Então, veio a certeza de que a taxa de juros nos Estados Unidos vai diminuir em setembro. Mas olha só, por causa dessa queda muito forte na geração de empregos, as bolsas americanas, que no primeiro momento subiram em função da certeza do corte de juros, fecharam todos os principais índices em baixa. E o dólar perdeu força, exatamente por esse temor. Então, o dólar caiu em relação às principais moedas do mundo, praticamente o mesmo percentual que caiu em relação ao real, cerca de 0,6%, e caiu em relação ao real, chegamos a ter a cotação, como você mesmo disse, de 5,38. Então, é preocupante o momento que os Estados Unidos estão vivendo e nós estamos falando da maior economia do mundo. E a taxa de desemprego lá subiu de 4,2 para 4,3. Portanto, vamos ficar de olho na economia americana e com certeza teremos um corte de juros na próxima reunião do Federal Reserve em setembro. E isso para nós é bom. Porque quanto mais alta é a taxa de juros nos Estados Unidos, como lá o risco é muito menor do que nos países emergentes, aplicar lá, então o capital do mundo, o dinheiro do mundo vai para lá. Se a taxa de juros lá começa a cair, o dinheiro começa a ser redistribuído. E como nós estamos pagando um juro extremamente alto, parte do capital admite correr esse risco. Mas é aquele capital especulativo que entra aqui para aplicar na nossa renda fixa. Portanto, o que aconteceu hoje foi assim, o Trump hoje vai perder o sono, porque ele estava colocando a culpa no Banco Central, a culpa na chefe do Departamento de Estatísticas do Trabalho, e não, o que está acontecendo nos Estados Unidos é realmente uma desaceleração da economia com um aumento de preços em função do tarifaço que ele está aí administrando. Como você disse, Rita, significa mais entrada de dólar aqui no Brasil, né? Rita, obrigado, viu, querida, pela aula de economia, viu? Pode ser. Um ótimo final de semana. Tá bom.